Olá pessoal! Hoje teremos uma aula a respeito de bases numéricas em computação. Falaremos especificamente a respeito das bases decimal, binária e hexadecimal. Eu sou Flávio Giraldelli e esse é o Gigitech. Todos nós, desde criança, nós progressivamente aprendemos a nos comunicar, com gestos, depois com palavras. Sim, a linguagem exerce um papel fundamental na nossa comunicação. Mas e os computadores? Como será que se comunicam? Computadores usam essencialmente sinais elétricos, ópticos e magnéticos para representar o que nós chamamos de dados digitais. Sim, computadores manipulam apenas dados muito bem definidos matematicamente. Aliás, cabe aqui diferenciar, de maneira simplificada, para o nosso contexto, a diferença entre dado e informação. Nós chamamos de informação todo dado que contém significado. Ou seja, dados, quando representam alguma coisa, por exemplo, uma temperatura, um peso de uma pessoa, esses dados, que são valores numéricos neste caso, representam o que nós chamamos de informação. No entanto, a maioria das informações presentes no nosso mundo são informações analógicas, nós dizemos. O que são informações analógicas? São informações que podem assumir quaisquer valores, mesmo estando no intervalo bem definido. Ou seja, informações que podem assumir infinitos valores dentro de um intervalo representável. E é por isso que sons, imagens, vídeos, quaisquer coisas colhidas do mundo real, para serem tratadas por computadores, antes precisam passar por uma conversão de analógico para digital. Os aspectos envolvidos nessa conversão de analógico para digital, eles são um pouco complexos e fogem ao contexto dessa nossa aula. Mas a gente pode tratar a respeito deles numa aula futura, quem sabe. Aliás, comentem aí se vocês gostariam de saber como funciona a conversão analógica para digital e também a conversão de digital para analógica. Inclusive tem muito a ver com a qualidade de áudio de alguns smartphones por aí, a qualidade da saída de áudio. Bom, isso significa que se agora os dados digitais que representam as informações são números, bom, números podem ser tratados por computadores, eles podem ser processados. E nós sabemos muito bem que computadores hoje em dia processam dados com uma velocidade assustadoramente grande. Ocorre que esses dados digitais, mesmo sendo numéricos já, precisam ser representados numa base numérica. Nós chamamos de base numérica essencialmente o conjunto de símbolos usados na representação dos valores numéricos pertencentes àquela base. Ou seja, um algarismo nada mais é do que um símbolo usado para representar um valor. Existem várias bases na matemática, mas para a computação nos interessa especificamente o estudo de 3 bases. São elas a base binária, claro, todos os computadores modernos se baseiam nessa base, a base decimal, que é a base que nós trabalhamos no nosso dia a dia, afinal temos 10 dedos, e a base hexadecimal, que tem uma particularidade muito interessante e uma relação muito estreita com a base binária. Iremos aprender que a base binária guarda uma série de semelhanças com a base decimal. E se compreendermos bem os aspectos da base decimal, nós podemos facilmente expandir os mesmos conceitos para a base binária. E aprenderemos também como converter números entre essas bases. Para a gente compreender melhor como a base binária funciona, vamos antes recordar alguns aspectos da base decimal e compreender um pouquinho de como ela funciona. Vamos relembrar como os números são efetivamente escritos e representados na base decimal. E de quebra vamos compreender um pouco os conceitos de base, dígito e algarismo de uma maneira um pouco mais formal. Bom, observe aí o número 123 e veja bem como que ele é formado. Temos aí que 123, escrito na base 10,
representa 1 vezes 100, mais 2 vezes 10, mais 3 vezes 1, que também pode ser representado por 1 vezes 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10 elevado a 1, mais 3 vezes 10 elevado a 0. Lembra aí, todo número elevado a 0 é igual a 1. Você observa aí que quando a gente representa o 100, o 10, o 1 em potências, nós vemos claramente aparecer o 10 de maneira repetida. Bom, esse 10, adivinha, é a nossa base. E esse expoente, que está logo aí em cima, nós vamos chamá-lo a princípio de posição relativa. A posição relativa 0 é o número à extrema direita, o número menos significativo. A posição relativa 1, a posição relativa 2, 3, 4 e assim sucessivamente são posições relativas que dão mais valor significativo ao número colocado ali. Nós temos aí então 123 como sendo uma soma de 100 mais 20 mais 3, pois o valor absoluto de 1 é 1, mas o valor relativo de 1 nessa posição é 100. O valor absoluto de 2 é 2. O valor relativo de 2 nessa posição é 20. E o valor absoluto de 3 é 3. Mas o valor relativo de 3 nessa posição, que é a posição das unidades, também é 3. Os símbolos ou caracteres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, assim representados, são os algarismos que nós usamos na base decimal. Aqui no lado ocidental e em boa parte do mundo, diga-se de passagem. São os algarismos ditos indo-arábicos, ou simplesmente arábicos, porque teve participação desses dois povos nessa construção. Ou seja, como nós temos 10 algarismos à nossa disposição, nós aprendemos a contar da seguinte forma: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... E aí? Agora acabou, né, o conjunto de algarismos que eu posso usar. Não existe um algarismo único que represente a quantidade 10. E aí, o que você aprendeu a fazer? Sim, você aprendeu a colocar um dígito a mais à esquerda. E aí, você escreveu 1, 0 e chamou de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... 18, 19, parece que até tô contando pique, sabe? Pique-esconde. Acho que as crianças de hoje não sabem o que é esse negócio de pique-esconde, não. Quando chegava a 19, você já imaginava que você poderia acrescentar mais um número à esquerda. E aí você tinha 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30. E assim sucessivamente. Só que chegava uma hora que chegava a 99. E aí, o que você fazia? Mais uma vez você acrescentava mais um algarismo. Só que agora, num dígito à esquerda daquele segundo que você colocou. Você passava agora a ter um número de 3 dígitos. Você passava a ter o 100. E aí você iniciava o processo todo novamente. 100, 101, 102, 103 e assim sucessivamente. Quando chegasse lá no 999, você ia simplesmente repetir o processo de adicionar mais um dígito à esquerda. E aí o número ia crescendo e poderia crescer, poderia não, ele pode crescer infinitamente. Essa contagem é exatamente a contagem que representa os números naturais, conjunto que nós sabemos que é infinito. Você entendeu? Claro que sim. Só que você faz isso de maneira intuitiva e mal percebe o que tá, a matemática que está envolvida por trás disso daí. Você nem percebe que você está seguindo, na verdade, regras do sistema de numeração. E se eu disser para você que o conjunto dos números binários seguem exatamente as mesmas regras? E o melhor, é ainda mais fácil. Como assim? Vamos ver. Com o conjunto dos números binários, agora, usando a base binária, binário significa 2. Então a gente agora não tem mais 10 algarismos
à disposição? Nós temos apenas 2 algarismos. Nós poderíamos chamar de qualquer nome esses algarismos, mas vamos chamar de 0 e 1, a forma como eles normalmente são denominados. Nós usamos o algarismo 0 e o algarismo 1 para representar esses 2 valores na base binária. Vamos ver como é que fica a nossa contagem na base binária? 0, 1. Cadê o valor para 2? A gente não tem. A gente não tem um valor para 2. Por que a gente não tem um valor para 2? A gente não tem um valor para 2 da mesma forma que a gente não tem um valor único para 10, ou seja, um algarismo que represente o valor 10. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer exatamente o que fizemos na base 10. Vamos acrescentar mais um dígito à esquerda do número. E assim fica 0, 1, 1, 0, 1, 1. 1, 0 faz o papel de 2. 1, 1 está fazendo o papel de 3. Só que agora esgotou mais uma vez. Está esgotando rápido esse negócio, né? Tá parecendo aqueles danoninhos pequenininhos. Nós vamos fazer o quê? Só que agora, de maneira um pouco mais precoce, a gente vai simplesmente adicionar mais um dígito à esquerda. Vamos ter 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Esse 1, 1, 1 chega a 7. Faltou dígito de novo. E aí a gente vai acrescentar. De maneira geral, a cada 2 a gente vai acrescentar mais um dígito à esquerda. E nós vamos ver daqui a pouco que existe uma importante relação entre multiplicar por 2 e acrescentar mais um dígito à representação do número. Vamos escrever os valores 0 a 15 em binário e vamos ver como é que fica? Bom, nós temos aí 0 vale 0, 1 vale 1, 2 é 1, 0, 3 é 1, 1, 4, 1, 0, 0, 5, 1, 0, 1, 6, 1, 1, 0, 7, 1, 1, 1, 8, 1, 0, 0, 0, 9, 1, 0, 0, 1, 10, 1, 0, 1, 0, 11, 1, 0, 1, 1, 12, 1, 1, 0, 0, 13, 1, 1, 0, 1, 14, 1, 1, 1, 0 e 15, 1, 1, 1 e 1. Bom, acontece que quando eu digo um número qualquer na base decimal, você naturalmente consegue escrever o número sem maior dificuldade. Consegue, né? Tipo, 32.422.523. Número bem grande, mas você consegue. E em binário? Como é que será que fica? Você age naturalmente? Não, realmente complica um pouco mais porque você não está acostumado. Mas eu vou te ensinar a lógica de construção de qualquer número em qualquer base, basicamente, e aí você vai... Base, basicamente, ficou horrível, né? Mas é isso daí. Eu vou ensinar para você como escrever um número em qualquer base e aí você vai entender a lógica envolvida na construção de um número numa determinada base, em particular na base 2, que é a base mais simples que existe, acredite. De modo geral, se eu tenho um número x, escrito x qualquer, escrito numa base B com um número n de dígitos, nós temos basicamente isso daqui. Meu Deus, um somatório. Nós temos um somatório, mas esse somatório é bastante simples. Observe, ele diz que o número x, escrito na base B, ele é uma soma de produtos. Ou seja, o número x na base B é igual ao somatório de AKB elevado a k, sendo k um número que vai de 0 até n-1, onde n é o número de dígitos. Por exemplo, vamos pegar aquele nosso 123 novamente, escrito na base 10. Olha aí, 123 na base 10, escrito na forma desse somatório, nós temos A2 vezes 10 ao quadrado, A1
vezes 10 elevado a 1 e A0 vezes 10 elevado a 0. Só que nós já sabemos que nós temos, no lugar desses A2, A1 e A0, os algarismos 1, 2 e 3. Viu só como que o número é representado? Você percebe que na base 10, a cada casa nova que você coloca, a cada dígito novo que você acrescenta à esquerda, o número multiplica por 10, ou seja, as possibilidades se multiplicam por 10? Pois é, na base 2 acontece a mesma coisa, só que a multiplicação agora passa a ser por 2. Por exemplo, se nós tivermos um número de 7 dígitos, nós teremos aí 7 casas decimais, onde eu tenho 10 elevado a 0, como a primeira casa, a casa das unidades, da extrema direita, e nós temos 10 elevado a 6 como sendo a casa mais significativa. Por que não vai até 7? Porque começa de 0 e vai até 6, ou seja, eu tenho que representar as unidades, e as unidades são representadas pela base elevado ao expoente 0. E isso vai acontecer em qualquer representação, binária, decimal, hexadecimal. Ocorre que na base 10, esse AK, esse meu algarismo, eu já falei, ele pode ser qualquer algarismo desse conjunto aí, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. No entanto, na base binária, isso não ocorre. Na base binária, nós só temos 2 algarismos, ou seja, esse nosso AK só pode ser 0 ou 1. Essa limitação, na verdade, torna tudo muito mais simples, mesmo que para nós humanos possa parecer um pouco mais complexo, porque a gente não está habituado a lidar com um número com tantas casas binárias assim nesse caso. Ou seja, como eu disse anteriormente, a cada nova casa que eu acrescento, a cada novo dígito que eu acrescento a um número escrito em binário, é como se eu estivesse multiplicando as minhas possibilidades por 2. Lá na base 10, eu estaria multiplicando as minhas possibilidades por 10. Ou seja, na base binária, nós temos a primeira casa, a casa das unidades binárias, como sendo 2 elevado a 0. Depois nós temos 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4 e assim sucessivamente. Portanto, para cada novo dígito acrescentado, nós temos a ideia de valor relativo que segue uma sequência que na verdade é uma PGE de razão 2, muito manjada pelo pessoal da computação, que é 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192. E aí você já entendeu, a gente não precisa decorar todos esses valores. Esses valores são bem manjados pelo pessoal da computação. Você percebeu agora de onde eles vêm? Então, é baseado neles que nós vamos escrever os nossos números em binário. Você lembra do número 123 que a gente falou anteriormente? Como é que será que ele é escrito então em binário? Primeiro, antes de escrever o número, a gente precisa saber quantos dígitos binários ele tem. Aliás, dígito binário em inglês, binary digit, se escreve desse jeito. Se eu pegar as duas primeiras letras e a última letra da segunda palavra, nós temos a palavra bit. Tem que tomar cuidado para não confundir bit com bit, com bit. Nem sei se eu falei certo. Só sei que tem praia aí no meio. E a outra eu não posso falar. Pois é, mas se eu pensar num número qualquer, quantos dígitos binários será que eu vou precisar para representar esse número? Ou seja, quantos bits eu vou precisar? Bom, eu vou ensinar uma regrinha prática. Toda vez que você tiver um número em decimal que você quer representar na forma binária, eu quero que você se lembre entre quais dois números, naquela sequência de números bem manjados lá na base binária, que eu falei para vocês, entre quais dois números esse número se encontra. Por exemplo, o nosso 123, ele está entre o 64 e o 128. Só que 64 é 2 elevado a 6. 128 é 2 elevado a 7. Como regrinha, você vai pegar o número de dígitos como sendo igual ao maior expoente. Existe um porquê para você fazer isso daí e a explicação ela se dá
com logaritmos bastante simples. A pessoa falou em logaritmo, meu coração já, ó. Eu ouvi isso no cursinho, nunca consegui entender esse negócio de logaritmo. O logaritmo nada mais é que a operação inversa da exponenciação e não deve ser nada difícil você entender numa explicação futura. Vamos voltar para a nossa regrinha básica. Já sabemos, portanto, que o nosso número 123 precisa agora de 7 dígitos binários, ou 7 bits, vou falar assim agora, para ser representado. Aí temos aí os nossos 7 bits, onde cada casa equivale a 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e vai só até aí. Professor, não era 2 elevado a 7? Não, você tem que tomar cuidado que eu falei 7 dígitos, então eu tenho de 2 elevado a 0 a 2 elevado a 6. Eu não tenho o 2 elevado a 7 porque aí seriam 8 dígitos e não mais 7. Eu quero que você pense o seguinte, se você já escolheu 7 dígitos, é sinal de que o seu primeiro dígito binário, o seu primeiro bit tem que ser 1, né? Porque se ele for 0, não havia necessidade dele estar ali, né? Então, o primeiro bit na nossa representação vai ser sempre 1. Esse 1 na casa 2 elevado a 6 representa a quantidade 64. Agora, pensa o seguinte, a casa que está à direita, ou seja, ela é menos significativa, ela representa o valor 32. Eu posso colocar 1 nessa casa? Lembra, é uma soma de produtos. Se eu colocar 1, é como se eu estivesse fazendo o valor dessa casa, que é 32, entrar na soma. E sim, nós podemos fazer isso sem ultrapassar o valor do número. Nós temos então 64 mais 32 como sendo igual a 96. E a gente vai continuar esse processo. O próximo bit que eu vou colocar, ele é um bit pertencente à casa dos 16. O valor relativo 16. Eu posso colocar 1 no lugar? Posso. Posso por quê? Porque se eu somar 16 a 96, ainda assim eu não vou ultrapassar o meu 123. Na verdade, eu teria o valor 112. Observe que eu vou me aproximando cada vez mais do número. E eu nunca posso ultrapassá-lo. Eu vou chegar e parar exatamente aonde tem que ser, no 123. Então lembra, eu tenho 112 com essa representação, com esses 3 bits. Vamos descobrir o restante? O próximo bit é o bit pertencente à casa do 8. E ele pode entrar na soma? Pode. Ele pode entrar na soma, porque se nós acrescentarmos mais 8 a 112, nós teremos 120. Até aí tudo bem. Temos agora 3 bits para descobrir ainda. O próximo bit é o bit que representa o valor 4. Aí eu pergunto para você, se eu colocar 1 ali, é como se eu estivesse somando 4 a 120. Só que aí eu vou ter 124 e vai ultrapassar o número. Então eu tenho que colocar 0. Colocar 0 é como se eu estivesse anulando aquela parcela na soma de produtos. Agora que você já entendeu a lógica, você sabe muito bem que eu preciso acrescentar 0 na casa que representa o 4, 2 elevado a 2, e 1 e 1. 1 e 1, por quê? Porque eu tenho agora a casa do 2 e a casa do 1, e eu acrescento, portanto, 3 ao 120, e eu tenho aí meu número 123 como sendo esse número bonitinho aí em binário. Professor, mas como é que eu falo isso? Alguns alunos costumam pronunciar o número como sendo um número na base decimal, mas está errado. O correto é você falar a sequência de algarismos. Aí não tem jeito, né? Você acaba se perdendo. Você tem aí, nesse caso, 4 uns, seguido de um 0, seguido de um 1 e mais um 1. Portanto, 7 dígitos. Vamos fazer mais um exemplo agora, só que de maneira mais direta, assim, mais de cabeça, né? Que a gente foi explicando de uma maneira muito prolixa até agora. Vamos fazer de uma maneira um pouco mais direta. Fala um número aí, Trunks. Não, esse número é muito grande, vai me dar muito trabalho. Tá bom. 621. Um número que eu escolhi aleatoriamente. Mentira, foi o Trunks que escolheu, né?
621 na base 10. Como é que eu represento 621 na base 2? A primeira regra que nós temos que lembrar é aquela: temos que ver entre quais dois números na base binária esse 621 está. E aí, se a gente olhar para a escala, nós vamos ver que ele está entre 512 e 1024. 512 é 2 elevado a 9. 1024 é 2 elevado a 10. Então eu preciso de 10 dígitos binários, 10 bits. Para você não se perder, eu recomendo que você, pelo menos nesse começo, sempre faça esses tracinhos aí e coloque os valores, porque senão você vai se perder aí na hora de fazer a sua soma. O primeiro bit aí, que está na casa do 2 elevado a 9, representa o valor de 512. 512 é um número já muito próximo de 621. Então a gente tem que ficar esperto que as próximas casas provavelmente vão ser mais 0 do que 1. Vamos ver o que vai acontecer. O próximo bit é o 2 elevado a 8. Ele representa o 2 elevado a 8. 2 elevado a 8 é 256. Eu posso somar 256 a 512 sem ultrapassar o meu número que eu quero, 621? A resposta é não. Daria 700 e pouco, não é mesmo? Então, a gente tem que colocar 0 nessa posição. Posso somar 512 a 128 sem ultrapassar 621? Não, porque aí você teria 640. Então, esse dígito binário, esse bit tem que ser 0. O próximo bit é o bit da casa 2 elevado a 6, que 2 elevado a 6 é 64. Posso somar 64 a 512 sem ultrapassar o meu 621? Posso. E nós temos então 576 já. O próximo bit é o bit que representa o valor 32. Eu já tenho 576. Posso somar 32 sem ultrapassar o número que eu quero representar? Não só posso, como devo colocar então o 1 ali, ó, a casa do 32. Lembra, eu já tenho até agora o valor 608. Eu preciso chegar a 621. A próxima casa é a do 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é igual a 16. Pergunto, posso somar 16 ao valor que eu já tenho sem ultrapassar o 621? Não, eu não posso. Daria 624. Então eu tenho que colocar 0 nessa casa. A próxima casa é a casa do 2 elevado a 3, que é 8. Posso somar 8 sem ultrapassar o número? Posso. E aí eu vou ter 616. Próxima casa é a casa do 2 elevado a 2, que representa 4. Posso acrescentar 4 ao número sem ultrapassar o meu 621? Claro que eu posso, né? Eu tenho agora 620. E você não precisa de muitas contas agora para saber que a próxima casa que representa o 2 eu não posso acrescentar, então vai ser 0. E a outra casa que representa o 1 vai ser 1. Entendeu a lógica? Você na verdade vai montando o somatório de cabeça. Você tem um número que mais se aproxima do número que você quer, que é o número da extrema esquerda. Afinal de contas você escolheu adequadamente o número de bits. E aí você vai vendo se eu tenho que acrescentar 0, ou seja, a parcela não vai entrar na conta, ou eu vou ter que acrescentar 1 para aquela parcela entrar na conta. Que parcela? Essa que representa as potências na base 2, que eu falei que são bastante usadas pelo pessoal da computação. São números muito conhecidos. A gente costuma escrever um número em base binária dividido em agrupamentos de 4 em 4, sendo divididos da direita para a esquerda. A minha direita é essa, mas a direita de vocês eu acho que é essa, né? E aí nós temos, portanto, esses agrupamentos de 4 em 4 sendo divididos por esse ponto. Esse ponto não quer dizer nada, ele simplesmente representa que eu tenho um agrupamento formado por 4 bits. E esse agrupamento daqui a pouco vai ter um outro significado para a gente. Sim, esses agrupamentos de 4 em 4 serão substituídos por dígitos hexadecimais. E é óbvio que nem sempre o último agrupamento à esquerda vai ter 4 dígitos. É só você considerar que tem zeros na frente desse número ou simplesmente não considerar nada, que não faz a menor diferença. Observe uma coisa interessante.
Para eu representar aqueles números bem manjados lá na base 2, né, que são os múltiplos na base 2, o 2, o 4, o 8, 16, 32, 64, 128, eu tenho esses números aí, ó. Na verdade, eu sempre preciso de um número de dígitos, uma unidade maior do que a potência máxima. Isso ocorre por uma razão muito simples. Eu preciso representar o zero. Então, se eu preciso representar o zero, eu só vou até no máximo aquele número manjado na base 2 menos 1. Se eu quiser representar o próprio número, eu preciso avançar mais uma casa. Não tem jeito. Esse é o preço que eu pago para representar o zero. Os romanos não tinham zero, né? Mas também se ferraram. Mas eu não vou dar aula de história não, porque eu não sei não. Um fato muito interessante, que você já deve ter percebido, é que com poucos dígitos decimais, eu consigo representar valores muito grandes. Por exemplo, com 3 dígitos decimais, eu consigo representar de 0 até 999, ou seja, quase 1000 unidades. Só que com 3 dígitos binários, eu represento no máximo 7, ou seja, eu represento no máximo 8 valores. E isso é uma coisa muito comum, não adianta. Quanto menor for a base, mais dígitos eu vou precisar para representar valores cada vez maiores. Mas para o computador, isso não é muito problema não. Aliás, numa aula futura sobre CPUs, você vai entender o significado de termos CPUs que lidam com números de 16 bits, 32 bits, 64 bits. Esses bits não são diferentes desses bits que nós estamos falando não. Na verdade, essas CPUs de 64 bits, nada mais são, caramba, né? Simplificadamente, elas são processadores capazes de lidar com um número de casas binárias realmente muito grande. Por exemplo, um processador de 64 bits pode lidar com 64 casas binárias. Isso representa números realmente muito grandes. Só por curiosidade, se for usado para representar números, apenas números naturais, eu tenho um intervalo que vai de 0 até esse número pequeno aí que você está vendo. Você pode estar se perguntando, mas e se o número não for inteiro? Como é que eu faço para representar a parte que existe fracionária, a parte após a vírgula? Bom, aí não é nada de outro mundo também não, mas os números vão começar a ficar bastante quebrados. Por quê? Porque a gente vai estender aquele conceito que nós usamos anteriormente das potências na base 2. Só que agora nós vamos para expoentes negativos na base 2. Ou seja, se nós tínhamos 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3 e assim sucessivamente, à esquerda da vírgula, à direita da vírgula, teremos 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 3, 2 elevado a menos 4. Pode parecer tudo muito bonitinho, mas na verdade esses números são números bastante quebrados. Ou seja, eu tenho 2 elevado a menos 1, é 1 sobre 2, é meio. 2 elevado a menos 2 é 1 sobre 4, 0,25. Aí tá fácil. Depois eu tenho 0,125. Depois eu tenho 0,0625. E aí, meu filho, você vai precisar de uma calculadora para poder calcular os demais, porque são números realmente muito estranhos que vão aparecer, mas a conta está correta. Tudo que a gente precisa fazer é continuar combinando os valores na parte direita, ou seja, na parte após a vírgula. Em outras palavras, nós vamos somar quantidades. Quantidades que podem ser 0,5, 0,25, 0,125 e assim sucessivamente, para representar o número. Por exemplo, o número que eu escolhi aleatoriamente, mentira, é porque ele fica escrito bonitinho. O número 0,625 na base 10 é escrito na base binária como sendo 0,101. Por que ele é escrito desse jeito? Porque 0,625 nada mais é do que 0,5 mais 0,125, ou seja, 0,625. E aí, o próximo número eu coloquei 19,625 só para mostrar para você que não interessa aí a parte decimal não. A parte decimal, ou a parte inteira, na verdade, ela continua sendo representada do mesmo jeito que a gente aprendeu até agora.
Então nós temos a parte inteira de um lado, a parte fracionária do outro. O problema está aí na parte fracionária, espero eu, né? Que a parte inteira a gente já aprendeu. Mas existe um método chamado método das multiplicações sucessivas que ajuda a gente a descobrir quais são esses números após a vírgula. Por exemplo, vamos aplicar, a gente já sabe, mas vamos aplicar esse método das multiplicações sucessivas ao número 0,625 para demonstrar como é que ele funciona. Vamos supor que nós não soubéssemos. O método funciona assim: você vai fazer uma tabela e vai colocar 3 colunas. A primeira coluna chama-se residual, a segunda coluna chama-se vezes 2 e a terceira coluna chama-se maior ou igual a 1. E aí você começa com o residual com o próprio valor após a vírgula. Então você ignora aí quaisquer valores inteiros e você começa com 0,625. 0,625 vezes 2 dá quanto? Dá 1,25. 1,25 é maior ou igual a 1? É. Se for maior ou igual a 1, você coloca 1 nessa casa. E agora você vai pegar o residual desse produto que você multiplicou por 2 aí. Você vai pegar o 0,25, vai passar para a linha de baixo e vai fazer 0,25 vezes 2, 0,5. 0,5 é maior ou igual a 1? Não, ele não é. Então você vai escrever 0. E agora você vai pegar o residual, 0,5, vai colocar na linha de baixo. 0,5 vezes 2 dá 1,0. 1,0 é maior ou igual a 1? É. Então você coloca 1. E o residual agora é 0. Opa, esse residual sendo 0 indica que eu acabei de encontrar os dígitos binários exatos que representam esse número. Portanto, o 0,625 nada mais é do que 0,101 na base binária. Nunca se esqueça de que quando você está trabalhando com múltiplas bases, você tem que colocar um indicativo aí sobrescrito da base que você está trabalhando. Afinal, o número 0,101 existe tanto na base 2 quanto na base 10 e eles são números completamente diferentes, é claro. Sobre a parte fracionária, há 2 problemas, por assim dizer, que eu vou falar para vocês aqui agora. O primeiro é, você já percebeu que esse método das multiplicações sucessivas, eu peguei um valor bonitinho aí que dava um residual 0 lá no final. Tem outros números que vão precisar de muitas linhas naquela tabela para chegar ao valor 0, mas vai chegar ao valor 0 direitinho. Mas vão ter números que eu vou precisar de uma quantidade de casas enorme para chegar ao valor 0, ou alguns que eu não vou conseguir simplesmente chegar ao valor 0 lá no final. Mas como assim? Vai ter um número que não é possível ser representado? Não é que ele não é possível de ser representado na maioria das vezes. O que vai acontecer é que eu preciso de um número de casas após a vírgula, binárias, casas binárias após a vírgula, muito grande para representar o número. Muito mais do que eu tenho disponível, por exemplo, no meu computador. E aí, o que acontece? Eu vou ter que truncar o número. Sim, eu vou ter que em algum momento trabalhar com uma aproximação do número e não um número de verdade propriamente dito. Isso numa notação que nós chamamos notação de ponto fixo, né? Que é uma notação onde a gente representa as casas após a vírgula com um número finito de casas, um número fixo, aliás, de casas. Mas a representação usada pelos computadores modernos, ela não é bem assim. Ela usa uma outra representação chamada representação de ponto flutuante, onde o nome já diz muita coisa sobre a forma como a vírgula aí trabalha, e é assunto para uma próxima aula, o IEEE 754, que tem um formato de 32 bits e um de 64 bits aí como os 2 formatos principais para a representação de números binários com vírgula, ou seja, quebrados. Numa outra aula, nós vamos abordar especificamente esses números escritos em IEEE 754, tanto em precisão simples quanto em precisão dupla, porque isso aparece em muitas disciplinas aí na área de computação, especialmente arquitetura de computadores. A outra questão é se esse método das multiplicações sucessivas, se ele... não é que ele fica difícil de chegar a 0. Aconteceu um fenômeno até engraçado. Ele começar a se repetir. Como assim começar a se repetir? Entrar num loop? Alguma coisa infinita? Entrar num loop mesmo. E aí vamos dar um exemplo para você entender. Vamos
Vamos pegar esse singelo número aí, ó. 0,8 na base 10. Quanto que será que é 0,8 na base binária? Ah, professor, parece fácil, né? Porque 0,8 é um número tão bonito, né? Tão tranquilinho. Vamos fazer o método das multiplicações sucessivas e vamos ver o que acontece com o 0,8. Eu não fiz uma animação passo a passo aí, mas faz de conta que está animado passo a passo, ok? 0,8 vezes 2 dá 1,6. 1,6 é maior ou igual a 1? Coloca 1 ali. 0,6 é o residual. 0,6 vezes 2, 1,2. 1,2 é maior ou igual a 1? Coloca 1 aí. O residual agora é 0,2. 0,2 vezes 2, 0,4. 0,4 é maior ou igual a 1? Não. Então coloca 0. 0,4 como residual. Vezes 2, 0,8. 0,8 é maior ou igual a 1? Não, não é. Coloca 0. 0,8. Opa, mas eu comecei com 0,8. O que vocês acham que vai acontecer com o método de agora em diante? Sim, ele vai se repetir. E vai se repetir como? Infinitamente. Posso continuar fazendo? De repente eu chego a 0. Eu sou bom. Eu vou chegar a 0. Então você tenta, né? Não vai chegar a 0 nunca. E isso pode ser explicado de uma maneira matemática muito simples. Nós temos uma dízima. E isso acontece também com vários números na base decimal. Por exemplo, o número 1 sobre 3. 1 sobre 3 é um número racional. Quanto que é 1 sobre 3 escrito na forma decimal? É 0,333, sendo 3 repetido infinitamente? Pois é, temos vários exemplos aí de dízimas em números decimais e agora você está vendo dízimas também aparecendo em números binários. Só isso. Mas aí como é que eu faço para representar? Bom, representar na caneta ou representar no computador? Porque representar no papel, você vai simplesmente colocar uma barrinha em cima, essa é a convenção, né? Uma barrinha em cima dos números que se repetem. Isso é muito importante. Você, nesse caso, dizer que os números 1, 1, 0, 0, eles é que se repetem. Então você tem o 1, 1, 0, 0 se repetindo daí em diante. O 0,8 seria 0,1100, 1100, 1100, 1100, 1100, e eu não vou continuar contando não. Quando é que eu paro? Nunca. É uma dízima. Se você não parar nunca, você tem exatamente a representação do 0,8. Mas o computador não tem esse negócio de não parar nunca não. Ele não é infinito. Então eu preciso truncá-lo em algum momento. E a hora que eu truncar, ou seja, cortar o número, eu vou ter uma aproximação. Só que, raciocina comigo, se eu tiver um número de casas muito grandes após a vírgula, eu vou ter um valor muito próximo de 0,8 e a ponto desse erro de representação não ser tão significativo para a gente. Quem estuda números de ponto flutuante em nível superior, principalmente o pessoal de engenharia de computação, engenharia elétrica, quando vai fazer alguma medição na área de física e tudo mais, aprende a calcular, inclusive, o erro de propagação desse truncamento de números. Esse erro de propagação, na maioria dos nossos problemas do dia a dia, ele não é representativo não, mas em algumas situações ele pode se propagar e pode levar a resultados bastante errados na computação científica. É por isso que em computação científica a gente ou usa números de ponto flutuante de precisão dupla, que eles têm 64 bits, ou números ainda com precisão ainda maior, que são números com representação arbitrária de bits após a vírgula. Computação é complexa em alguns pontos. Bom, uma vez compreendidas as bases decimal e binária, chegou a hora da gente compreender a, felizmente, base mais fácil que nós temos, a base hexadecimal. A base hexadecimal, como o próprio nome já diz, tem 16 algarismos. Quais são esses algarismos? São os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E e F.
Então nós temos 16 algarismos aí para representar os meus 16 possíveis valores nessa base hexadecimal. Um algarismo para cada valor. Vamos ver agora, numa tabela só, a correspondência entre a base 2, a base 10 e a base 16. O 0 é o 0 mesmo. O 1 é 1 em todas as representações. E aí vamos lá. Como representa o 2? O 2 você representa dessa forma. Como você representa o 3? O 3 você representa, e assim você tem o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que é o A, 11, que é o B, 12, que é o C, 13, que é o D, 14, que é o E, e 15, que é o F. Chegou até 15 porque nós começamos de 0. Nunca se esqueça disso, por favor. Professor, mas e aí eu tenho que memorizar, então, como é que constrói aí, ó, 0, 0, 0. Por exemplo, se eu pegar o 10 aqui, ó, o 10, ele é representado como 10, 10. Por quê? Porque ele é a soma de 8 mais 2, que dá 10. Você já aprendeu a representar, a contar, digamos assim, de 0 até 15 em binário, tranquilamente, a essa altura do campeonato. Então você tem que montar essa tabela toda hora que tem que fazer a conversão? Basicamente, não sei. Depende se você conseguir memorizar essas sequências de cabeça ou não. Não é nenhuma vergonha você colocar essa tabelinha aí na hora de uma prova, fazer essa tabelinha e usá-la como correspondência quando necessário for. Só que existe um truque muito legal que você pode usar para construir essa tabela praticamente sem pensar muito. Como que é? Eu vou mostrar para vocês agora. Faz as duas colunas do mesmo jeito e agora você vai construir a coluna dos números binários dessa forma. Observe. Olha, percebeu? 010101 até o final, e agora 0011, 0011, e agora 4041, 4041, 80, 81. Dá certo? Dá certo por quê? Ah, para de fazer essa pergunta, dá certo porque dá certo sim, o professor falou que tá certo, tá certo. Tem sempre alguém fazer uma pergunta dessa. Se você pensar um pouquinho, dá certo. Pensa você. Você pode estar se perguntando, para que então mais uma base? Pelo amor de Deus, nós já temos base 2, base 10, base 16 agora, só para complicar a minha vida? Não, na verdade é para simplificar a sua vida e a vida de muita gente em computação. Você quer ver? Dá uma olhada nesses 3 números que eu vou colocar aqui. O primeiro número está escrito em decimal, um número gigantesco, né? Gigantesco porque você não viu como é que você representa ele em binário. E agora vamos representá-lo em hexadecimal. Percebeu que o número de dígitos hexadecimais que eu preciso é bem menor? Lembra que eu tinha falado isso antes já? Eu tinha dito que quanto maior for a minha base, menor é o número de dígitos que eu preciso para representar números grandes? Pois é para isso que serve essencialmente a base hexadecimal. Só como uma curiosidade, cores normalmente são representadas com números de 24 bits. Ou seja, formados por 3 sequências de 8 bits, ou 3 bytes, né? Cada um desses bytes, ou seja, 8 bits, representa uma componente de cor, que normalmente está no padrão RGB, Red, Green e Blue. Os LEDs RGB, entendeu? São assim. E aí, o que acontece? Com quantidades mixadas de Red, Green e Blue, que pode ter até 256 valores para cada componente, eu tenho aí aproximadamente 16 milhões de cores. Mais precisamente, 16.777.216 cores possíveis. Aí você se pergunta, será que eu vou ter que falar esses 24 bits na hora de falar uma determinada cor?
Bom, você pode falar. Ou você pode falar em decimal, mas ainda assim fica grande. Não é mais fácil, por exemplo, você pegar uma sequência tipo essa daqui e representá-la apenas com 6 dígitos hexadecimais? 6 dígitos hexadecimais correspondem a 24 dígitos binários. Aliás, esse valor que você está vendo aí, ele é essa tonalidade de amarelo no padrão RGB. Só isso. Professor, e números de 32 bits? Números de 32 bits, na maioria das vezes, nada mais são do que a adição de mais um canal de 8 bits, que é o canal alfa. É um canal que representa a transparência que aquele pixel tem. Mas deixa as aulas de multimídia para um outro momento, mas esse é só um exemplo do porquê usarmos a base hexadecimal para comprimirmos determinadas representações. Bom, agora que nós aprendemos tudo isso, vamos fazer as conversões numéricas entre as bases. É exigido normalmente de todo aluno que aprende esses números, né, aprende os números na base binária, decimal e hexadecimal, a fazer conversões entre bases, entre essas bases. E hoje nós vamos ver como que nós vamos fazer essas conversões e vamos começar por alguns exemplos e os outros vocês vão ver que são bastante simples de serem feitos. Existem, com 3 bases, 6 transformações possíveis. São essas daí. De decimal para binário, de decimal para hexadecimal, de binário para decimal, de binário para hexadecimal, de hexadecimal para binário, de hexadecimal para decimal. De decimal para binário, na verdade nós já aprendemos. Quando eu ensinei lá naquele começo como escrever um número em decimal na base binária, eu estava ensinando a vocês como converter de decimal para binário. Não é? Mas, só para dizer que eu não ensinei, existe um método, que é um método das divisões sucessivas por 2, que é um método bem mecânico de como converter números da base decimal para a base binária. Eu, particularmente, não gosto muito desse método porque ele não diz claramente, ele não explica, ele não deixa claro por que aquilo está sendo feito daquele jeito. É claro que você consegue pensar e descobrir por quê, mas, na verdade, ele é um método mecânico e que não está à prova de erros. Não que o outro esteja à prova de erros, mas o outro você consegue perceber facilmente que a conta não vai fechar. Esse daqui, se você fizer uma conta errada e ela de repente se propagar, o valor vai estar errado e você sequer vai perceber. O método das divisões sucessivas funciona da seguinte forma. Ele é bastante simples. Você pega um número, por exemplo, o 53. Sai dividindo ele por 2 desse jeito que está escrito aí. Ó. 53 dividido por 2 dá 26. 26 e sobra 1. 26 dividido por 2 dá 13, sobra 0. 13 dividido por 2 dá 6 e sobra 1. 6 dividido por 2 dá 3, sobra 0. 3 dividido por 2 dá 1 e sobra 1. 1 dividido por 2 dá 0 e resta 1. Você vai parar quando o quociente der 0. Ou seja, quando a última divisão tiver como resultado o quociente 0. O que você vai fazer? Você vai pegar agora o número, a representação do número, como sendo os restos tomados de baixo para cima, no sentido da seta aí. Ó. Então, o número 53 na base 2, ele é 1, 1, 0, 1, 0, 1. Que na verdade você já aprendeu que ele é um somatório, né? Ele é um somatório de quê? Você lembra? Um somatório de 32 mais 16, 8 não, mais 4, 2 não, mais 1. Ou seja, 53 pode ser formado de cabeça por quem sabe aquele outro método, ao invés de ter que fazer um método mecânico e... eu tenho preconceito mesmo contra esse método, gente. Esse método ficar dividindo aí, gasta papel, o outro fazendo de cabeça e mostra que você é mais... Bom, e de decimal para hexadecimal? Apesar de ser possível usar o método, uma extensão do método anterior de divisões sucessivas ao invés de por 2, por 16, e aí você se lembrando, né, de substituir os valores 10, 11, 12, que aparecerem como restos por A, B, C, D, E
e F, eu recomendo que você faça a conversão da base 10 para a base 2 e depois da base 2 para a base 16. Mas por que isso? Porque a conversão da base 2 para a base 16, ela é direta, ela é trivial. Olha só. Digamos que eu tenho o número 53. O número 53, ele é representado como 00, 11, 01, 01. E aí eu dividi em agrupamentos de 4 em 4, sempre da direita para a esquerda, para você fazer o quê? Simplesmente substituir cada agrupamento desses de 4 dígitos binários, ou seja, de 4 bits, pelo respectivo algarismo na base hexadecimal, segundo a tabela que está aí do lado. Então é por isso que você tem que escrever essa tabelinha. E aí tem um outro exemplo. Esse número, por acaso, é o 35 na base 16. Observe que o número parece que diminuiu, né? Ele continua a mesma coisa, mas ele diminuiu porque a base hexadecimal me dá muito mais possibilidades, com a mesma quantidade de dígitos. Olha um número muito maior aí, o que acontece? Eu preciso de vários dígitos em binário e apenas 4 dígitos hexadecimais. E tá aí mais um exemplo só para você se divertir. Não estou chamando ninguém de babaca, não. Foi coincidência. Foi o Trunks que falou esse número, tá? Bom, e converter da base binária para a base decimal? Bom, converter da base binária para a base decimal, basta você fazer a operação inversa, não é? Ou seja, basta você olhar para cada dígito e ver o valor que ele representa na base binária, se ele representa um daqueles valores lá, lembra? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e simplesmente fazer o somatório representando o número. A soma vai dar o número na base 10. Ou seja, essencialmente a gente tem que executar a soma de produtos que a gente aprendeu anteriormente nessa aula. Tá aí um exemplo. Esse número 110101 na base 2, ele é simplesmente formado pela soma de 1 vezes 2 elevado a 5, 1 vezes 2 elevado a 4, 0 vezes 2 elevado a 3, 1 vezes 2 elevado a 2, 0 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Observe que eu vou repetir mais uma vez. Quando tem 0 no número, é como se aquela parcela simplesmente não entrasse na soma. E aí, eu fazendo a soma dessas potências, nós temos o valor 53. Temos aí um outro número, agora com 8 dígitos binários, com 8 bits. E esse número, se você fizer a conta, você vai ver que vai dar 214 na base 10. E de hexadecimal para decimal, como faz? De maneira muito semelhante à forma como nós fizemos agora. Você vai expressar o número como uma somatória de produtos. Só que essa somatória de produtos, agora, a base é 16. Então eu vou ter 16 elevado a 0, 16 elevado a 1, 16 elevado a 2, 16 elevado a 3. O peso, por assim dizer, de cada um dos dígitos em hexadecimal é muito maior. Por isso que eu preciso de menos dígitos para representar o número. É como se eu tivesse notas de valor muito maior e aí eu preciso, para pagar uma mesma quantidade, eu preciso de menos notas para poder pagar. Entendeu qual é a ideia? Isso me lembra aquele caso daquele camarada que foi comprar um carro com moedas, se não estou enganado, que parece que foram preconceituosos com ele, acharam que ele não tinha dinheiro, ele chegou na concessionária para comprar um carrão lá e deu tudo em moedas. Ou seja, para chegar ao valor tinha que ter muita moeda mesmo, e ele colocou o povo para contar e para ser humilhado também. Portanto, de hexadecimal para decimal, nós temos aí um exemplo, 32AC na base 16, eu não preciso converter para binário. Você pode até fazer isso, mas vai dar mais conta. Você simplesmente representa como 3 vezes 16 elevado ao cubo, mais 2 vezes 16 elevado ao quadrado, mais 10 vezes 16 elevado a 1, mais 12 vezes 16 elevado a 0. E aí você tem o valor em decimal, que dá 12.972. CDF. Lembra disso? CDF. CDF na base 16, ele é simplesmente 12 vezes 16 ao quadrado, mais 13 vezes 16 elevado a 1, mais 15 vezes 16 elevado a 0, o que dá
3.295 na base 10. E por fim, a nossa última conversão, de hexadecimal para binário. Essa última conversão é a mais trivial de todas realmente. Por quê? Porque basta você pegar cada dígito hexadecimal, ou seja, cada algarismo hexadecimal, e substituir pelos 4 dígitos binários que representam aquele número lá na tabelinha que a gente construiu. Vamos ver? Constrói a tabelinha do jeito maroto que você aprendeu, né? E tem aí o 48E na base 16. Basta substituir cada um dos dígitos hexadecimais pelos respectivos dígitos binários. Lembrando, cada dígito hexadecimal corresponde a 4 bits. E você tem que colocar esses 4 bits mesmo, especialmente se eles forem no meio. Se eles forem no começo ali, na extrema esquerda, você pode omitir os zeros que tiver à extrema esquerda, que não vai fazer diferença. Mas se colocar também não tem problema não. E lembre-se, toda vez que você estiver trabalhando com conversões assim, e tiver múltiplas bases sendo representadas, coloca o sobrescrito indicando se é a base 10, se é a base 2 ou se é a base 16 que você está trabalhando. Porque senão o seu professor pode cortar os seus pontos aí. Não que eu tenha feito isso algum dia. Fiz. Tá errado, ué. E aí tem mais um exemplo, escolhido aleatoriamente, 1, 2, 3, 4 na base 16. Nós temos aí, no caso esses 3 zeros podem ser omitidos com tranquilidade, mas lembre-se que os agrupamentos são de 4 em 4, sempre da direita para a esquerda. E aí, pessoal, aprendeu? Eu espero que com todos os exemplos que nós demos até agora, você tenha conseguido aprender como essas bases funcionam e também as respectivas conversões que nós fizemos. Então vamos fazer uns exercícios, já que vocês aprenderam? Tá aí essa tabela. Eu quero que você faça todas as conversões possíveis entre esses valores, né, em decimal, hexadecimal e em binário. Esses últimos aqui não precisa porque são valores com vírgula, né, valores que têm a parte fracionária, e você não precisa representar em hexadecimal porque não faz muito sentido nesse momento. Vou dar um tempo para vocês fazerem, né, naturalmente. Calor, né? Mas eu aqui nessa janelinha apertada. Aliás, é semana de carnaval ainda, né? Não tem nada pra fazer. Ah, vocês estão fazendo exercício, né? Então eu vou lixar minha unha. Eu vou lixar a unha, eu vou fazer a lixa do Gigitech, né? Quem já foi aluno sabe, né? Não tô atrapalhando eles. Eu não costumo fazer isso, não. Tô lixando minha unha, ué. Qual o problema? Uma lixa azul, ó, bonitinha. Diz que tem que lixar a unha. Tá bom, vou parar. Adoro café. Sério. Não sei como é que esse povo não toma café. Tá bom, se você precisar de um pouco mais de tempo, você dá pausa nesse vídeo agora. Porque daqui a pouquinho eu vou revelar o resultado. Tá aí o resultado. Acertou? Obrigação, né? Acertar. Bom, pessoal, nós ficamos por aqui nessa aula de hoje. E eu espero que vocês tenham compreendido. As dúvidas vocês podem deixar nos comentários. É o primeiro formato de aula que eu faço desse jeito, é o primeiro modelo, e eu acho que ele tem muito a melhorar. Então vocês, por favor, deixem aí as suas dúvidas e deixem também sugestões do que eu posso fazer de repente para poder melhorar essa forma de apresentação de um conteúdo que é naturalmente de sala de aula, para um conteúdo no YouTube feito digitalmente desse jeito. Então, por favor, não esqueça de curtir, compartilhar, deixar comentários, aquelas coisas todas que vocês precisam fazer para ajudar o canal a crescer, e até uma próxima aula. Valeu! Não, dessa vez não tem tranques não. A única coisa que aconteceu é que o meu pé tá doendo.
sério. É porque eu tirei o chinelo, porque eu fiquei com receio de ficar batendo o pé aqui. E aí eu tive que tirar o chinelo e aí meu calcanhar tá doendo. Eu posso também desligar essa luz aqui, né? A bateria tá quase acabando. E aí eu posso desligar aquela outra luz lá também. Eu desligo a minha outra luz, é controle remoto, ó. E aí fica tudo escuro. E aí, se você ficou aí até o final, não sei para que você ficou aqui até o final, você pode ver que os LEDs mudam de cor. RGB, demonstração lá da conta. Aqui ó, controlezinho, tá vendo? Ah, chega. Caraca, passando vergonha no YouTube, gente. Chega. 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 Tchau.